Bem-vindos a mais um vídeo de dicas do Treina Web. Meu nome é Elton Fonseca e hoje eu vou mostrar como é simples criar uma nova regra de validação no Laravel utilizando uma classe própria para isso. Bom, existem vários modos de criar regras de validação no Laravel. Nós vamos utilizar passando já a instância da classe diretamente no validador, ou seja, nas regras de validação. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar essa classe. Então, existe um comando chamado makeRules, que nós conseguimos fazer isso. Então, vamos lá, php artisan, e vamos passar aqui o comando. Por fim, nós precisamos passar o nome da nossa regra. Então, eu vou criar aqui uma regra chamada dash. Essa regra chamada dash, ela já foi criada aqui dentro da pasta regras, aqui dentro de app ele cria uma pasta regras com a classe dash. Essa classe deve implementar aqui essa interface chamada regra do próprio Laravel, veja que ela implementa aqui, e ela tem um método chamado passes e um chamado message. Nesse método aqui é onde nós vamos fazer a validação. Veja que ele recebe o nome do atributo e o valor. Aqui no caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos retornar uma verificação utilizando a função strPos, que verifica se tem um caractere em uma string. Então, aqui no caso, eu vou pegar o valor que está vindo e vou verificar se dentro dele tem traço. Se tiver traço, eu quero que retorne falso. Se não tiver, eu quero que retorne verdadeiro. Como ele retorna a posição, se ele retornar falso aqui, eu vou inverter, dizendo para ele retornar verdadeiro, e também ao contrário, quando ele retornar verdadeiro, que for um número, para ele passar aqui como falso, ok? Então, é bem simples aqui o que eu estou fazendo, simplesmente verificando se tem traço na string. Se tiver, eu digo que é inválido, que não deve passar na validação. E por fim aqui, ele recebe, ele tem um método chamado message. Aqui dentro, nós podemos criar a regra de validação. Então, eu vou criar o seguinte, a regra aqui. Vou dizer o campo. Para pegar o nome do campo, eu tenho aqui essa chamada attribute. Então, eu uso esse attribute, o campo tal não pode ter traços. Ok, então, eu já defini também qual será a mensagem aqui quando não passar na validação. Agora, vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte. Aqui dentro de HTTP requests, eu tenho uma requisição chamada client request, que é um form request, e eu já estou validando algumas coisas aqui. No nome, eu vou validar ali a nossa regra que nós acabamos de criar. Como que eu faço isso? Eu venho aqui e defino que eu quero passar uma instância para ele. Porém, antes de eu passar uma instância, eu preciso usar aqui a regra de validação. Então, veja que eu defini aqui e use regras dash. Então, estou passando aqui o namespace dela, estou dizendo que eu quero utilizar essa classe, e agora eu posso passar ela aqui. Então, eu vou passar new dash. Então, eu estou passando uma instância da classe que nós implementamos ali como validação. Agora, se eu vier aqui no meu formulário, colocar, por exemplo, João e um tracinho Silva, se nós clicarmos em salvar, veja que a gente tem aqui dizendo que o campo nome não pode ter traços. Se eu digitar um nome sem traço nenhum, veja que ele não pode mais mostrar a validação. Ou seja, nós já temos aqui a nossa validação funcionando, passando a instância da classe, e essa classe criada, ela pode ser criada em qualquer lugar, desde que ela implemente aqui essa interface do próprio Laravel, utilizando esses dois métodos, esse para a validação e esse para a mensagem. Assim, nós conseguimos facilmente criar novas regras, e cada regra dentro de uma classe, o que ajuda a organizar bastante quando estamos em projetos grandes.